Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Boa noite, irmãos e irmãs da nossa paróquia Senhor Bom Jesus de Santa Marcelina. Estamos iniciando o encontro do projeto arquidiocesano de formação e hoje nós iremos trabalhar dois temas. O tema Eu Vim para Servir, que é tirado do Evangelho de Marcos, e o tema Façais Vós Também. Iniciamos então em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Convido você, na página 4, a acompanhar a oração inicial. Ó Deus, admirável na criação e mais admirável ainda na redenção, quisestes que a vossa Igreja fosse o sacramento da salvação para todas as nações, a fim de que a obra do Salvador continuasse até o fim dos tempos. Despertai em nossos corações a consciência de que somos chamados a trabalhar pela salvação da humanidade. Infundi mais plenamente em nós a graça do vosso Espírito, e fazei que, fiéis à nossa vocação, vossa Igreja apareça mais claramente como um sinal do vosso amor. E o mundo, iluminado pelo vosso Espírito, creia no Cristo que enviastes, por Cristo nosso Senhor. Amém. Na página 5... acompanhemos. Para ser povo de Deus, a Igreja necessita de uma variedade de serviços, carismas, ministérios e a participação efetiva de seus membros. São dons e carismas suscitados pelo Espírito Santo que os concede à Igreja missionária. Recordemos aqui o ministério ordenado, o diácono, padre e bispo, a vida consagrada e o sacerdócio comum de todos os batizados, leigos e leigas. Serviço ministerial que nasce da fé em Deus, da dedicação à Igreja e do amor ao próximo. E agora, lá no segundo encontro, vamos acompanhar também essa introdução do tema. A Sagrada Escritura, palavra de Deus escrita por inspiração do Espírito Santo, é, com a tradição, fonte de vida para a Igreja e alma de sua ação evangelizadora. Daí o convite de Bento XVI, ao iniciar a nova etapa que a Igreja Missionária da América Latina e do Caribe se dispõe a empreender, é condição indispensável o conhecimento profundo e vivencial da Palavra de Deus. Por isso, é necessário educar o povo na leitura e na meditação da Palavra, que ela se converta em seu alimento, para que por experiência própria vejam que as palavras de Jesus são espírito e vida. Do contrário, como vão anunciar uma mensagem cujo conteúdo e espírito não conhecem profundamente? É preciso fundamentar nosso compromisso missionário e toda a nossa vida na rocha da Palavra de Deus. Então agora nós faremos o encontro com os membros da nossa equipe de discípulos missionários, refletindo a palavra do arcebispo, a palavra de Deus que nos convida a sermos uma paróquia ministerial, olhando também a história da Igreja e o nosso compromisso como pastoral missionária. Lembrando que o tema deste ano, na nossa arquidiocese, é Cuidando daqueles que já participam. Palavra do arcebispo. Vamos ouvir as palavras do arcebispo na apresentação das diretrizes arquidiocesanas em 2017. Com renovada consciência de que a evangelização continuamente parte do encontro, adesão e contemplação de Jesus Cristo presente em sua Igreja e se desenvolve na força do Espírito Santo, em diálogo com os contextos em que se realizam. Essas diretrizes são oferecidas a todas as paróquias, pastorais, movimentos, associações e organismos eclesiais de nossa Igreja particular, que elas possam contribuir para que a alegria do Evangelho renove profundamente nossa comunidade e anime continuamente nosso entusiasmo missionário.
o Papa Francisco, na exortação apostólica Evangelii Gaudium, indicou os caminhos para o percurso da Igreja nos próximos anos e convocou todas as igrejas particulares a avançar no caminho da conversão pastoral missionária, a não deixar as coisas como estão e a se constituir em estado permanente de missão, reforçando e aprofundando as grandes opções de Conferência de Aparecida. Vamos então ouvir a palavra de Deus que nos é proposta nesses dois temas de hoje. Então a primeira reflexão é de Marcos capítulo 10, do versículo 42 ao 45. Jesus então os chamou e disse: Sabeis que os que são considerados chefes das nações as dominam, e os seus grandes impõem sua autoridade. Entre vós não seja assim. Quem quiser ser o maior no meio de vós, seja aquele que vos serve. E quem quiser ser o primeiro no meio de vós, seja o servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Agora a segunda leitura nós faremos do Evangelho de São João, capítulo 13, do versículo 12 ao 15. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto, sentou-se à mesa e perguntou-lhes: Entendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais de Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que também vós façais assim como eu vos fiz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, olhando esses dois temas que nós somos convidados a refletir nesse nosso encontro de formação, nós vemos a preocupação da nossa arquidiocese em que realmente nos coloquemos no caminho do discipulado de Jesus. Você que é agente de pastoral, você que é membro dos movimentos da nossa paróquia, nós temos um exemplo a ser seguido. E esse exemplo, nada mais, nada menos, é o próprio Jesus que nos demonstra. Nós não somos donos, as nossas coordenações não são proprietárias das pastorais, nós não somos donos das igrejas, das comunidades, mas somos aqueles que estão a serviço do reino de Deus. Para estarmos a serviço do reino de Deus, nós devemos então compreender que o encontro com Jesus, uma experiência profunda com Jesus, é capaz de mudar a nossa vida. E por isso nós nos colocamos a serviço. Poderíamos refletir tanto. Tudo aquilo que nós vivemos, você que trabalha o dia todo, você que é cheio de tarefas, e mesmo assim arranja tempo para se dedicar às nossas pastorais, para se dedicar aos nossos movimentos. Então que isso tenha um sentido na nossa vida. Não seja algo apenas funcional, como se fôssemos um funcionário da igreja, do altar, da pastoral, nem algo apenas de ativismo, mas que isso tenha um sentido na nossa vida, de estarmos servindo a Deus através da nossa atividade, através do nosso serviço pastoral. Peçamos a Deus nessa noite, nesse nosso encontro, que Ele nos dê essa graça de o servirmos de fato, em cada irmão, em cada irmã que está conosco nas nossas atividades pastorais. Amém. Na história da Igreja. Na Igreja dos primeiros tempos eram muitos os ministérios. São Paulo VI lembrava este fato na Evangelii Nunciandi. Um olhar sobre as origens da Igreja é muito elucidativo e fará com que a própria Igreja se beneficie de uma antiga experiência nesta matéria dos ministérios, muito válida, dado que essa permitiu à Igreja consolidar-se, crescer e expandir-se. A Lumen Gentium diz claramente: os sagrados pastores conhecem com efeito perfeitamente quanto os leigos contribuíram para o bem de toda a Igreja.
pois eles próprios sabem que Jesus Cristo não os instituiu para se encarregarem sozinhos de toda a missão salvadora da Igreja para com o mundo, mas que o seu cargo sublime consiste em pastorear de tal modo os fiéis e de tal modo reconhecer os seus serviços e carismas, que todos, cada um segundo o seu modo próprio, cooperem na obra comum. É nesse sentido que se pode falar de igreja toda ministerial, de corresponsabilidade diferenciada de todos os responsáveis na igreja de responsabilidades apostólicas compartilhadas, de igreja toda em serviço, de comunidade enviada para servir, de comunhão e participação, de comunhão e missão. Por muito tempo, nas dioceses ou nas paróquias, a dimensão ministerial se resumia ao clericalismo, onde quase tudo era centralizado no bispo e no padre. O exercício de ministérios eclesiais era, desse modo, para poucos, sendo que a maioria era excluída ou participava de modo passivo. Por outro lado, acontecia também o imobilismo territorial, sem acompanhar o crescimento geográfico da população. O Concílio Ecumênico Vaticano II dedicou grande espaço à hierarquia da Igreja e, sobretudo, ao episcopado. Houve uma mudança de mentalidade em relação à eclesiologia tradicional. A realidade primeira da Igreja é sua constituição como povo, quer dizer, como comunidade santa, ungida, profética, carismática, partícipe da soberania com a qual Cristo rege e governa. Comunidade peregrina que avança, que ainda não se realizou completamente sua missão, que busca o futuro, que caminha entre os perigos e tribulações, confortada com a força da graça de Deus. Comunidade histórica, composta não de simples estruturas jurídicas ou morais, mas de pessoas reais. Comunidade plural pela diversidade de seus membros, dos ofícios e ministérios, do ordenamento da vida e das tradições próprias. Comunidade enviada, o povo constituído por Cristo em ordem à comunhão de vida, de caridade e de verdade, é ampliado também por ele como instrumento da redenção universal e enviado a todo mundo como luz do mundo e sal da terra. Pastoral é um ministério da Igreja, povo de Deus que, sob o impulso do Espírito Santo, torna presente nos dias de hoje a prática evangelizadora de Jesus Cristo. Significa que tal ministério não é exclusivo da hierarquia, mas de todos os membros da comunidade seguidoras de Jesus, cada qual a partir dos seus carismas e vocação específica. A pastoral é uma obra realizada por Deus, por meio do seu Espírito, principalmente agente e pela pessoa do seguidor de Jesus, por meio de sua cooperação livre e responsável. É hora, pois, de cada paróquia avaliar o seu fervor e ganhar novo impulso para os seus compromissos espirituais e pastorais. Estamos conscientes da nossa identidade e missão conjunta de ministérios ordenados e leigos. Sabemos nos respeitar e nos ajudar nas respectivas funções dos ministérios? De acordo com o documento de Aparecida, quando cresce no cristão a consciência de pertencer a Cristo, em razão da gratuidade e alegria que se produz,
cresce também o ímpeto de comunicar a todos os dons desse encontro. A missão não se limita a uma propaganda ou projeto, mas compartilhar a experiência do acontecimento do encontro com Cristo, testemunhá-lo e anunciá-lo de pessoa a pessoa, de comunidade a comunidade, da igreja a todos os confins do mundo. O Papa Bento XVI nos recorda que o discípulo, fundamentado assim na rocha da Palavra de Deus, sente-se motivado a levar a boa nova salvação a seus irmãos. Discipulado e missão são como duas faces da mesma moeda. Quando o discípulo está apaixonado por Cristo, não pode deixar de anunciar ao mundo o que só Ele nos salva. A nossa paróquia conta com atividades somente na igreja matriz ou está também presente nos bairros, nas periferias, nos condomínios, nos loteamentos, com comunidades organizadas e funcionando? Motivação. Em um país distante havia um jardim. O dono admirava o viço de cada planta entre todos. Porém, o que mais lhe cativava era o imponente bambu. Certo dia, achegou-se para bem perto de sua planta de estimação e disse: Querido bambu, eu preciso de ti, porém, somente poderei usá-lo se eu cortar-te pelo meio e tomar também teu coração. O bambu respondeu: Senhor, se não pode fazer uso de mim sem eu passar pelo corte, então faça comigo o que quiser. Desfolhou então o bambu, partiu em duas partes, arrancou-lhe o coração, levou-o para o campo ressequido, onde havia uma fonte de onde brotava águas cristalinas. Ali deitou cuidadosamente o seu querido bambu. Ligou à fonte uma extremidade do tronco partido e a outra foi fixada no campo e as águas precipitaram-se sobre o bambu até o canal, de onde puderam transbordar sobre a terra seca. Os dias foram passando, a terra continuava recebendo água da fonte, através do bambu. A sementeira cresceu, deu frutos e veio o tempo da colheita. O deserto tornara-se oásis. Dona Rosa mudou-se para uma cidade grande e em sua casa construiu um jardim. Como católica fervorosa, assídua leitora da Bíblia, engajou-se em uma das pastorais. Porém, apesar de todo o trabalho desenvolvido no grupo, Dona Rosa sentia que faltava algo que lhe deixava inquieta. Em seu jardim, Dona Rosa cultivava muitas flores, das quais guardava as sementes com muito carinho. Um dia, cuidando de suas plantas, percebeu que sua vizinhança era sem cor. Não havia flores, nem árvores, nem pássaros. E nas reuniões de sua pastoral também faltava algo. Eram formais e repetitivas. Então, olhando para seu jardim florido, começou a selecionar versículos bíblicos e escrevia à mão mesmo, num pedacinho de papel e colocava junto algumas sementes de flores e árvores. Todos os dias levava consigo e distribuía nas reuniões, nas novenas e até mesmo na rua para seus vizinhos, ou a quem encontrasse. Muito logo, flores começaram a surgir nas casas vizinhas, até mesmo na praça. Em sua pastoral, a coordenadora passou a fazer leitura da Bíblia e meditar antes da pauta ordinária. Também o padre instituiu uma pastoral da Bíblia e muitas pessoas passaram a frequentar a igreja. Então, o coração de Dona Rosa encontrou paz que buscava. Oração final. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz.
Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Com confiança, apresentemos a Deus os nossos pedidos nesse nosso primeiro encontro em que refletimos esses dois temas tão importantes. Então nós responderemos que sejamos servidores e cuidadores uns dos outros. Convido você a colocar nos comentários aí da nossa transmissão essa frase que é a nossa oração nesta noite. Senhor, que a alegria oriunda do Evangelho de Jesus produza em nós, em nossas comunidades e em nossa arquidiocese, a atitude do serviço que se traduz em missão. Nós vos suplicamos que sejamos servidores e cuidadores uns dos outros. Senhor, inspirados por vosso Espírito, possamos recuperar, acolher, cuidar e promover nossos irmãos e irmãs. Nós vos suplicamos que sejamos servidores e cuidadores uns dos outros. Senhor, inspirai-nos atitudes de cuidado e de proteção para com a nossa casa comum, nossa irmã terra e todos os seres vivos, pois somos todos enviados por vós como jardineiros nesse imenso jardim da criação. Nós vos suplicamos que sejamos servidores e cuidadores uns dos outros. Agora a nossa resposta, nossa prece será que sejamos ouvintes e anunciadores da palavra de Deus. Alimentados, Senhor, por vossa palavra, fazei que compreendamos nossa missão de anunciadores do Evangelho, do vosso Evangelho. Nós vos suplicamos que sejamos ouvintes e anunciadores da palavra de Deus. Senhor, que à luz de vossa palavra frutifiquemos a vida em doação e em serviço, lavando os pés uns dos outros, sendo de fato uma igreja sempre mais ministerial. Nós vos suplicamos que sejamos ouvintes e anunciadores da palavra de Deus. Que nossas comunidades, Senhor, sejam transformadas desde dentro pela força geradora de vida de vossa palavra, e sejam elas comunidades da palavra. Nós vos suplicamos que sejamos ouvintes e anunciadores da palavra de Deus. Chegando ao final do nosso encontro, que possamos depois, com calma, refletir esses temas que nós trabalhamos hoje. E o tema geral que nos convida a olhar a nossa atividade pastoral como um serviço ao reino de Deus, como um serviço aos irmãos e irmãs. Então agradecemos a Deus, agradecemos a você que participou conosco através da transmissão. E vamos rezar juntos então, pedindo pela nossa paróquia do Senhor Bom Jesus e Santa Marcelina. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Por intercessão da Senhora Santana e de Santa Marcelina, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. No dia 25 de junho nós teremos o nosso segundo encontro. Participe conosco e divulgue. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma boa noite.